Um empresário milionário implacável e uma ex-moradora de rua desafiam preconceitos sociais e internos, descobrindo juntos a força do amor verdadeiro. O dia começava como qualquer outro para Adam, mas o peso das circunstâncias tornava tudo mais sombrio. Ele estava em seu escritório, cercado por pilhas de documentos e gráficos projetando a possível parceria com a empresa de Joel Pontes. O negócio prometia ser uma das maiores realizações de sua carreira, um acordo que o colocaria em um patamar ainda mais elevado no competitivo mundo empresarial. No entanto, um detalhe crucial ameaçava destruir tudo: os rumores de que Ada era racista. Esses rumores tinham começado de forma sutil, como uma brisa leve que ninguém leva a sério. Mas, com o passar dos dias, essa brisa se transformou em um furacão, devastando a reputação de Ada. Os veículos de mídia começaram a especular, seus concorrentes aproveitavam a oportunidade para atacá-lo, e o próprio Joel Pontes, um empresário negro conhecido por sua postura ética, começava a recuar. Adam sabia que se não fizesse algo imediatamente, o negócio cairia por terra, levando com ele sua reputação e todo o trabalho árduo de anos. Enquanto as horas passavam, ele não conseguia tirar da cabeça uma ideia que havia surgido no momento mais desesperador. Uma ideia drástica, desesperada, mas que poderia ser sua única chance. Ele precisava provar que os rumores eram falsos, e para isso, precisava de uma prova irrefutável, uma mulher negra ao seu lado, alguém que pudesse fingir ser sua noiva. Era uma jogada arriscada, mas Ada estava acostumado a riscos que ele apenas nunca havia lidado com um tão pessoal e complexo. Ao sair do escritório, seu rosto demonstrava a frieza de um homem decidido a fazer o que fosse necessário para proteger seus interesses. Adam dirigia pelas ruas de uma cidade que ele conhecia bem, mas que naquele momento parecia diferente. As pessoas ao seu redor se tornaram meros elementos de uma equação complicada, onde cada decisão poderia levá-lo ao sucesso ou ao fracasso. O som dos carros, o brilho das luzes da cidade, tudo parecia distante, como se ele estivesse em uma bolha, isolado do mundo. Foi em uma dessas ruas que Adam a viu pela primeira vez. Era uma noite fria, o vento cortava o ar e as poucas pessoas que ainda estavam fora de casa caminhavam apressadamente, tentando escapar do desconforto. No entanto, uma figura chamou sua atenção. Perto de uma lata de lixo, uma mulher revirava sacolas em busca de algo para comer. Seus movimentos eram rápidos, quase desesperados, como se estivesse lutando contra o tempo ou contra a fome que já devia estar dominando seu corpo. Adam parou o carro abruptamente, seus olhos fixos na mulher. Ela era negra, com traços delicados e uma aparência que denunciava a dura realidade que enfrentava diariamente. Seu cabelo estava desalinhado, suas roupas velhas e desgastadas. Mas havia algo nela, uma dignidade silenciosa, uma força oculta que fez Ada hesitar por um momento. Ele sabia o que precisava fazer, mas não podia ignorar o fato de que estava prestes a usar uma pessoa em uma de suas jogadas mais frias e calculistas. Ele respirou fundo, tentando afastar qualquer dúvida. Saiu do carro e se aproximou da mulher, que imediatamente levantou os olhos para ele. Havia surpresa e desconfiança em seu olhar. Adam, acostumado a negociar com os mais poderosos do mundo, sentiu-se desconfortável ao tentar falar com ela. Oi? Você está com fome? Ele perguntou, sua voz soando mais ríspida do que pretendia. A mulher o encarou por alguns segundos, como se estivesse tentando avaliar suas intenções. Afinal, não era comum um homem bem vestido, dirigindo um carro de luxo, parar para oferecer comida a uma desconhecida. Estou, ela respondeu finalmente, com uma mistura de desconfiança e necessidade. Ada assentiu, sentindo que aquele era o momento decisivo. Ele poderia muito bem entregar um sanduíche e ir embora, como qualquer outra pessoa faria em uma tentativa de caridade rápida e sem compromisso. Mas ele precisava dela. E precisava agora. Entre no carro, vou te dar algo para comer. E tem um lugar onde você pode tomar um banho, descansar. Depois conversamos, disse ele, tentando soar mais gentil. A mulher hesitou. Sua expressão era de quem estava considerando todas as possibilidades, todos os riscos. Mas a fome e o cansaço falaram mais alto. Com um aceno quase imperceptível, ela entrou no carro, mantendo uma postura rígida, como se estivesse pronta para saltar ao menor sinal de perigo. Adam dirigiu em silêncio, sentindo o peso da responsabilidade e da culpa que começava a se instalar em seu peito. Ele sabia que estava manipulando uma pessoa vulnerável para seus próprios interesses, mas também sabia que essa era a única maneira de salvar seu negócio.
O caminho até sua mansão pareceu interminável, com cada minuto aumentando a tensão no ar. Quando finalmente chegaram, Adam levou Helena para dentro de sua casa, um contraste gritante com a realidade que ela conhecia. Ele a guiou até a cozinha, onde preparou um sanduíche simples, mas nutritivo, e o entregou a ela. A mulher comeu com avidez, como se não se importasse com onde estava, apenas com a necessidade de saciar a fome que a corroía. Pode tomar um banho ali em cima. Adam começou, mas se interrompeu. Como ele deveria abordar o verdadeiro motivo pelo qual a havia trazido ali? Ele sentiu uma estranha necessidade de proteger sua dignidade, mesmo que o plano em sua mente fosse contrário a isso. Helena sentiu, ainda desconfiada, mas o cansaço finalmente venceu qualquer resistência. Ela subiu as escadas e entrou no banheiro que Adam havia indicado. O som da água correndo parecia aliviar a tensão na casa, mas Adam sabia que o momento mais difícil estava por vir. Quando Helena desceu, já vestindo roupas limpas que Adam havia providenciado, ele a esperava na sala de estar. Sua mente girava em torno das palavras que usaria, a forma como apresentaria sua proposta. Ele sabia que precisava ser cuidadoso, persuasivo, mas ao mesmo tempo, não poderia esconder suas intenções por muito tempo. Tenho um favor a pedir, começou Adam, sua voz carregada de uma seriedade que ele raramente usava. É um pouco incomum, mas é importante. Preciso que você finja ser minha noiva por uma noite. Apenas um jantar de negócios, e depois disso, você pode seguir seu caminho. Helena o encarou, surpresa e desconfiada. Era claro que ela não esperava por aquilo, e o medo passou por seus olhos. Mas havia também curiosidade. Por que um homem como Adam precisaria de algo assim? Qual era sua verdadeira intenção? Eu sei que parece estranho, mas é só isso. Preciso que finja ser minha noiva para que eu possa fechar um negócio importante. Nada além disso, completou Adam, tentando suavizar o impacto de suas palavras. Helena ponderou por alguns momentos, seus olhos fixos em Adam, como se tentasse ler suas verdadeiras intenções. Por fim, ela sentiu levemente, ainda desconfiada, mas decidida a aceitar. E assim, o que começou como um simples favor, um jogo de interesses e manipulação, estava prestes a se transformar em algo que nenhum dos dois poderia prever. Adam, o homem frio e calculista, estava prestes a descobrir que nem sempre se pode controlar tudo, e que os sentimentos têm uma forma inesperada de se manifestar, mesmo nas situações mais improváveis. Adam e Helena chegaram ao restaurante elegante e sofisticado, onde o jantar de negócios estava prestes a acontecer. A atmosfera era envolvente, cheia de empresários em trajes formais, com luzes suaves e uma música de fundo que completava o ambiente refinado. Helena estava irreconhecível em seu vestido de seda, seus cabelos cuidadosamente penteados, e uma maquiagem que realçava sua beleza natural. Apesar da transformação, havia uma tensão palpável no ar, uma corrente invisível de nervosismo que ambos tentavam esconder. Ao entrar no salão, Ada a guiou com um toque leve em suas costas, como se tentasse lembrar a si mesmo do papel que deveria desempenhar. Helena, por sua vez, respirava fundo, repetindo mentalmente que aquilo era apenas um jogo, uma encenação temporária que logo acabaria. Ela mantinha a postura ereta, os olhos atentos a cada detalhe ao seu redor, como uma atriz se preparando para entrar em cena. Joel Pontes, o homem que Adam precisava impressionar, estava sentado em uma das mesas reservadas, conversando com dois outros empresários. Ele levantou o olhar ao perceber a chegada de Adam e Helena, e um sorriso cordial se formou em seus lábios. Joel era um homem de porte imponente, com uma presença que exigia respeito e atenção. Seus olhos eram sagazes, captando cada nuance de comportamento, cada gesto, como se estivesse sempre buscando a verdade oculta nas ações dos outros. Adam, que bom que você veio. E quem é essa encantadora senhora? Joel perguntou, levantando-se para cumprimentá-los. Sua voz era calorosa, mas havia uma curiosidade inegável em seu tom, como se já estivesse suspeitando do que estava por vir. Joel, essa é Helena, minha noiva, Adam respondeu, tentando manter a voz firme, embora uma leve hesitação tenha traído sua insegurança. Ele sentia um suor frio escorrendo pela nuca, mas forçou um sorriso confiante, enquanto passava o braço ao redor da cintura de Helena, que, por sua vez, esboçou um sorriso tímido e fez um leve aceno com a cabeça. É um prazer conhecê-lo, Sr. Pontes, Helena disse, sua voz suave, mas firme.
Ela havia ensaiado essas palavras na mente várias vezes, tentando soar convincente. No entanto, ao encontrar o olhar penetrante de Joel, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era como se ele pudesse enxergar através dela, como se soubesse que tudo aquilo não passava de uma farsa. Joel sorriu, mas seus olhos mantinham uma expressão crítica e levemente desconfiada. Ele era um homem que havia subido na vida observando as sutilezas das pessoas, e naquele momento, ele notava cada detalhe, a leve rigidez na postura de Helena, a falta de naturalidade nos gestos de Ada, e a ausência de uma conexão genuína entre os dois. Algo não se encaixava. Então, Ada, Joel começou, enquanto os guiava até a mesa. Me conte mais sobre como vocês se conheceram. Estou sempre curioso para ouvir histórias de amor. Ada sentiu seu coração acelerar. Ele não estava preparado para perguntas tão diretas, e por um breve momento, seu olhar encontrou o de Helena, procurando uma resposta. Ela, por sua vez, tentou se lembrar das poucas informações que Ada havia lhe dado sobre como deviam se comportar. Com um leve sorriso, Helena tomou a iniciativa. Foi um encontro inesperado, na verdade, Helena começou, tentando manter a voz tranquila, apesar do nervosismo crescente. Nos conhecemos em uma festa de caridade. Ada estava lá representando a empresa, e eu estava trabalhando como voluntária. Um daqueles encontros que ninguém planeja, mas que muda tudo. Ela estava inventando a história enquanto falava, moldando as palavras com cuidado para soar plausível. Ada assentiu, pegando a deixa, e acrescentou, exato. Foi uma daquelas noites que você não espera que algo significativo aconteça, mas, lá estava ela. A pessoa que eu não sabia que estava procurando. Joel manteve o sorriso, mas seus olhos não abandonaram o semblante sério. Ele notava como as palavras pareciam decoradas, como se fossem parte de um script ensaiado. A desconfiança crescia em sua mente, mas ele decidiu jogar o jogo um pouco mais. Que interessante, Joel disse, cruzando os braços enquanto se inclinava para frente na cadeira. E quanto tempo vocês estão juntos? 6 meses, respondeu Adam rapidamente, talvez rápido demais. Helena lançou um olhar de relance para ele, e então complementou, sim, 6 meses intensos. Parece que nos conhecemos há muito mais tempo. A conversa continuou, mas a tensão entre Ada e Helena era palpável, visível a cada troca de olhares, a cada pequena pausa antes de responder. A tentativa de criar uma narrativa convincente estava se tornando cada vez mais difícil, à medida que Joel, com sua habilidade de observação afiada, os desafiava com perguntas que exigiam mais do que respostas superficiais. O jantar chegou, os pratos sofisticados foram servidos, mas a comida parecia sem sabor para Ada, que estava mais focado em tentar controlar a situação do que em apreciar o que estava à sua frente. Helena, por outro lado, tentava ao máximo manter a calma, sabendo que qualquer deslize poderia comprometer tudo. Ela se pegava pensando em como havia acabado ali, presa em um jogo perigoso onde a menor falha poderia desmoronar a fachada que eles haviam criado. Joel, percebendo a tensão crescente, decidiu apertar um pouco mais. Vocês parecem um casal interessante. No entanto, devo dizer que sinto uma certa distância entre vocês, algo que não é comum em casais que estão apaixonados. Talvez seja apenas impressão minha? O comentário de Joel fez o coração de Adam disparar. Ele sabia que aquele era um teste, e sua mente corria, tentando encontrar uma maneira de desfazer o estrago. Ele forçou um sorriso, tentando parecer relaxado, e pegou a mão de Helena sobre a mesa. Estamos apenas um pouco nervosos, Joel. Afinal, não é todo dia que temos a oportunidade de discutir uma parceria tão importante. Helena sentiu a pressão da mão de Ada sobre a sua e, por um momento, desejou que aquilo fosse real, que a ligação entre eles fosse genuína. Mas sabia que não era, e essa consciência tornou a situação ainda mais difícil. Ela tentou sorrir, mas o gesto saiu forçado, e ela percebeu que Joel havia notado. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Joel, com um sorriso calmo, reclinou-se na cadeira, olhando de Adam para Helena e de volta para Ada. Ele estava a um passo de encerrar aquele jogo, de deixar claro que havia descoberto tudo. O momento se prolongou, tenso e cheio de expectativas. Finalmente, Joel se levantou, quebrando o silêncio. Ada, Helena, ele começou, sua voz firme, mas educada. Agradeço pela companhia, mas acho que já tenho a informação que preciso para tomar minha decisão.
Vou pensar mais sobre essa parceria, e voltamos a falar em breve. Adam tentou disfarçar o pânico que sentiu ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia o que aquilo significava. Joel estava polidamente encerrando a noite, sem comprometer-se, o que quase sempre indicava uma decisão negativa. Ele se levantou rapidamente, tentando recuperar algum controle sobre a situação. Joel, eu entendo que você precisa de tempo, mas gostaria de garantir que estamos totalmente comprometidos com essa parceria. Podemos discutir mais em outra ocasião, talvez sob circunstâncias diferentes? Joel sorriu, mas seus olhos mantinham a frieza de quem já havia tomado uma decisão. Veremos, Ada. Veremos. Com essas palavras, Joel se despediu educadamente e se retirou, deixando Adam e Helena sozinhos na mesa. O peso do fracasso pairava sobre eles como uma nuvem negra. Adam estava furioso, mas antes que pudesse explodir, Helena, que mantinha calma, sugeriu uma nova abordagem, algo que poderia salvar a noite, talvez, sua reputação. Vamos para um lugar badalado, onde possamos ser vistos juntos, dançando e nos divertindo, ela sugeriu, mantendo o olhar firme em Adam. Se há algo que pode virar esse jogo a nosso favor, é a percepção pública. Se formos fotografados, pode ser o suficiente para manter as aparências. Adam, ainda abalado pelo fracasso no jantar, hesitou. No entanto, ele sabia que Helena tinha razão. Sem muitas opções, ele aceitou a ideia, ainda que relutante. Vamos, disse ele, com um suspiro pesado. Não temos nada a perder. Eles saíram juntos do restaurante, agora envolvidos em um novo jogo, mais perigoso e imprevisível. Adam e Helena chegaram ao clube noturno, um lugar famoso por atrair a elite da cidade, com seus luxuosos sofás de veludo, iluminação suave e música pulsante que ressoava nos corações de todos que ali estavam. A fachada do prédio era moderna, com neon vibrante, refletindo a energia do lugar. O segurança à entrada os reconheceu imediatamente, sem hesitar, abriu passagem, permitindo que eles entrassem sem qualquer espera. Assim que cruzaram a entrada, Adam foi imediatamente recebido por olhares curiosos e alguns sussurros. Ele sabia que, naquele momento, todos os olhos estavam sobre eles. Helena, ao seu lado, estava deslumbrante. Havia algo na maneira como ela se movia, a graça natural de seus passos, que fazia com que até as mulheres mais acostumadas àquele ambiente a olhassem com admiração, e os homens com um interesse mal disfarçado. Por um instante, Adam se sentiu estranho, como se estivesse adentrando um mundo novo, onde as regras não eram ditadas por contratos, mas por uma química inexplicável entre as pessoas. Ele sempre havia se sentido confortável em situações de poder, mas naquele momento, era Helena quem parecia dominar o ambiente, mesmo sem se esforçar. Vamos dançar, Helena sugeriu, sem dar tempo para Adam refletir ou hesitar. Ele não era exatamente o tipo que gostava de se expor dançando em público, mas algo no tom de voz dela, suave, mas firme, o fez concordar. Talvez fosse a curiosidade, ou talvez o desejo inconsciente de deixar de lado, por uma noite, todas as máscaras que ele usava diariamente. Eles seguiram para a pista de dança, que era banhada por luzes que mudavam constantemente de cor, acompanhando o ritmo da música. Helena se moveu com uma leveza que Adam não esperava, como se a música fluísse através dela. Adam, no início, estava rígido, sentindo-se deslocado, mas aos poucos foi se soltando. O sorriso nos lábios de Helena era contagiante, e ele não conseguiu evitar sorrir de volta. Aos poucos, ele começou a esquecer o motivo pelo qual estavam ali. O que deveria ser apenas uma encenação para salvar sua imagem, estava se transformando em algo mais. Ele observou Helena com mais atenção, notando detalhes que antes passavam despercebidos, a maneira como ela ria genuinamente, sem se preocupar em parecer perfeita, a inteligência que transparecia em suas conversas, a gentileza com que tratava a todos ao seu redor, mesmo os desconhecidos. Em meio à música alta e às luzes dançantes, Adam sentiu uma mudança dentro de si. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Ele, que sempre havia se orgulhado de sua racionalidade, começou a questionar as paredes que havia construído em torno de si. Como ele podia ter julgado Helena apenas pela sua aparência e posição social? Como ele podia ter sido tão cego a ponto de não perceber o valor que ela tinha como pessoa? Helena, por sua vez, notava a mudança em Adam. Ele já não era o mesmo homem arrogante que havia abordado nas ruas, com uma proposta fria e calculista. Naquele momento, ele parecia mais humano, mais acessível, como se estivesse baixando a guarda pela primeira vez em muito tempo.
Ela sentia um misto de satisfação e surpresa, vendo que, de alguma forma, estava contribuindo para essa transformação. Quando a música finalmente diminuiu de intensidade, e eles se retiraram da pista de dança para uma área mais reservada, Ada se virou para Helena, com um olhar que ela não havia visto antes. Era um olhar de contemplação, de alguém que estava processando novas emoções, novas ideias. Ele pegou 2 taças de champanhe de um garçom que passava e entregou uma a ela. Eu nunca imaginei que estaria aqui, assim, com você, Adam disse, sua voz baixa, quase abafada pelo som ao redor. E mais do que isso, nunca pensei que poderia me sentir assim, livre. Helena sorriu, um sorriso compreensivo, mas também cheio de curiosidade. Assim como? Ela perguntou, inclinando-se levemente para mais perto dele. Como se, por uma noite, nada mais importasse além do que estamos vivendo agora, Adam respondeu, e então tomou um gole de sua bebida, como se precisasse de coragem para continuar. Você me fez perceber que a vida é mais do que negócios, mais do que aparências. Eu estava errado sobre muitas coisas, e você me fez ver isso. Helena ficou em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Ela sabia que Ada era um homem orgulhoso, alguém que raramente admitia seus erros. Ver essa vulnerabilidade nele a surpreendia e a tocava de uma maneira que ela não esperava. Todos cometemos erros, Ada. O importante é o que fazemos depois de reconhecê-los. A conversa fluiu mais facilmente a partir daquele ponto. Eles falaram sobre suas vidas, seus sonhos, seus medos. Adam contou sobre sua infância, como havia sido criado para ser um vencedor, para não mostrar fraqueza, e como isso o havia moldado em um homem que, muitas vezes, se isolava das pessoas. Helena, por sua vez, compartilhou histórias de sua luta, de como havia aprendido a sobreviver nas ruas, de como o preconceito havia marcado sua vida, mas também a havia fortalecido. Cada palavra trocada entre eles parecia desfazer um pouco mais da distância que os separava. O clube ao redor desaparecia, e o mundo parecia se concentrar apenas naquele pequeno espaço onde eles estavam. Ada estava descobrindo algo que nunca havia experimentado antes, a sensação de se conectar verdadeiramente com outra pessoa, sem interesses ocultos, sem máscaras. Quando a noite começou a se aproximar do fim, e o clube começava a esvaziar, Adam olhou para Helena com uma expressão que misturava gratidão e algo mais profundo, algo que ele ainda não conseguia definir completamente. Obrigado por esta noite, Helena. Você não faz ideia do quanto isso significou para mim. Helena o encarou, seus olhos refletindo a intensidade do momento. Eu acho que sei, Ada. E, para ser honesta, essa noite também significou muito para mim. Eles saíram do clube juntos, o ar fresco da madrugada envolvendo-os. Ada ofereceu a Helena seu casaco, um gesto simples, mas que continha muito mais significado do que ele poderia expressar em palavras. Ao caminhar pela calçada, lado a lado, ambos sabiam que algo havia mudado entre eles. A linha tênue entre o que era fingimento e o que era real estava se desfazendo, e isso os deixava apreensivos e, ao mesmo tempo, curiosos sobre o que viria a seguir. Ada, pela primeira vez em muito tempo, se permitiu não pensar no amanhã, mas apenas naquele momento. E, naquele instante, ao olhar para Helena, ele percebeu que estava à beira de algo novo, algo que o assustava e o atraía ao mesmo tempo. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas, pela primeira vez, ele estava disposto a descobrir, sem medo do que poderia encontrar. Os dias que se seguiram àquela noite inesquecível no clube noturno trouxeram uma nova inquietação para Ada. Ele se pegava pensando em Helena a todo momento, a lembrança do seu sorriso e da maneira como seus olhos brilhavam quando ela ria invadindo seus pensamentos, mesmo nas reuniões mais importantes. O que antes era apenas uma estratégia calculada para salvar sua imagem havia se transformado em algo muito mais complicado. Ada estava fascinado por Helena, e essa nova emoção o deixava desconcertado. Em sua vasta e luxuosa cobertura, Adam caminhava de um lado para o outro, incapaz de se concentrar. Ele parou em frente à janela que oferecia uma vista deslumbrante da cidade, mas seus olhos estavam fixos em um ponto distante, como se estivessem procurando respostas que ele sabia que não encontraria ali. Helena havia despertado algo dentro dele que ele não sabia que existia, uma mistura de admiração, curiosidade e um desejo crescente de estar perto dela. Determinado a fazer algo por Helena, Adam começou a usar seus vastos recursos e conexões. Ele sabia que Helena merecia uma vida melhor, longe das dificuldades que enfrentará nas ruas.
Em questão de dias, ele conseguiu arranjar um emprego para ela em uma empresa de confiança, onde sabia que ela seria tratada com respeito e teria a oportunidade de crescer. Não parou por aí e encontrou também um apartamento confortável, em um bairro seguro e tranquilo, e fez questão de que tudo estivesse pronto para ela, até mesmo os mínimos detalhes, como a mobília escolhida a dedo. No entanto, conforme Adam se envolvia cada vez mais nos preparativos, ele começou a perceber que suas ações iam além de um simples ato de caridade. Ele queria impressionar Helena, queria vê-la feliz, mas mais do que isso, queria criar oportunidades para se encontrar com ela novamente. O que começou como uma forma de reparar seus erros, agora era um desejo irresistível de estar mais próximo dela. Ele enviou uma mensagem para Helena, convidando-a para almoçar, sob o pretexto de discutir os novos arranjos que ele havia feito para ela. Era uma desculpa frágil, e ele sabia disso, mas precisava vê-la novamente. Para sua surpresa, Helena aceitou o convite com facilidade, sem qualquer hesitação, o que o fez se sentir aliviado e ansioso ao mesmo tempo. No dia marcado, Adam escolheu um restaurante discreto, mas elegante, onde a atmosfera era tranquila e as mesas dispostas de forma a garantir privacidade. Ele chegou mais cedo do que o habitual, um hábito que nunca tivera antes, mas que agora parecia inevitável. Quando Helena chegou, ele se levantou para recebê-la, e ao vê-la entrando no restaurante, sentiu um frio na barriga que não experimentava desde sua juventude. Helena parecia diferente, mais confiante, com uma postura que refletia a força interior que sempre estivera ali, mas que ele só começava a notar agora. Ela sorriu para ele, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto e, por um momento, Adam se esqueceu de tudo ao seu redor. Eles se sentaram, e a conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. Adam ouviu falar sobre suas expectativas para o novo emprego, sobre como estava animada para ter um lugar só seu, longe da precariedade das ruas. Mas o que mais o impressionou foi a maneira como ela expressava gratidão sem submissão, como se compreendesse o que ele estava fazendo, mas ainda assim se mantinha firme em sua dignidade. Enquanto almoçavam, Adam percebeu que estava cada vez mais envolvido pela presença de Helena. Ele a admirava não apenas pela sua beleza, mas pela sua inteligência, pela resiliência que ela demonstrava, pela maneira como via o mundo com uma clareza que ele, com todo o seu poder e riqueza, nunca havia tido. Ele tentou, por várias vezes, iniciar uma conversa sobre negócios, como sempre fazia, mas acabava se perdendo em seus pensamentos, observando Helena e se perguntando como alguém como ela poderia ter passado despercebida por tanto tempo em sua vida. Helena, por sua vez, notava as mudanças sutis em Adam. Ele estava mais atento, mais interessado em ouvir do que em falar, e isso a deixava curiosa. Ela sabia que havia algo mais por trás da generosidade dele, algo que ia além de um simples desejo de consertar as coisas. No entanto, ela decidiu não pressioná-lo. Ela também estava começando a apreciar sua companhia, e, de certa forma, estava grata pelo que ele estava fazendo por ela. Após o almoço, Adam insistiu em levá-la para ver o novo apartamento. No caminho, enquanto dirigiam pela cidade, Adam sentiu uma sensação de paz que não experimentava há anos. A presença de Helena ao seu lado parecia acalmar as ansiedades que sempre o assombravam, aquelas que ele nunca admitiria nem para si mesmo. Quando chegaram ao apartamento, Helena ficou maravilhada. Era muito mais do que ela esperava, com um espaço aconchegante e bem decorado, longe do caos das ruas. Ada observava com atenção, cada reação dela despertava algo novo dentro dele. Quando ela se virou para agradecê-lo, ele viu uma sinceridade em seus olhos que o desarmou completamente. Ele havia planejado tudo para que Helena tivesse uma vida melhor, mas, naquele momento, percebeu que não era apenas isso que ele queria. Ele queria estar com ela, queria fazer parte dessa nova vida. Nos dias seguintes, Adam continuou inventando desculpas para se encontrar com Helena. Ele a convidava para almoços, para passeios, para qualquer coisa que lhe permitisse passar mais tempo ao seu lado. A cada encontro, sentia que estava se aproximando mais dela, que estava derrubando as barreiras que antes pareciam intransponíveis. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que estava jogando um jogo perigoso. Quanto mais se envolvia com Helena, mais percebia que suas atitudes passadas, seu preconceito e arrogância, eram obstáculos que ele teria que enfrentar se quisesse realmente estar com ela. Helena começou a perceber o crescente interesse de Ada, e isso a deixou dividida. Por um lado, ela sentia que ele estava mudando, que estava se tornando uma pessoa melhor, alguém que ela poderia admirar. Por outro lado, ela sabia que se deixar levar por esses sentimentos poderia ser arriscado.
Ada ainda era o mesmo homem que a havia abordado com uma proposta fria e calculista, e ela não sabia se poderia confiar nele completamente. Apesar de suas dúvidas, Helena continuava a se encontrar com Ada, intrigada pela mudança que via nele. Ela sabia que estava se envolvendo em algo complicado, mas, ao mesmo tempo, sentia que havia algo genuíno no que estava acontecendo entre eles. Enquanto Ada se via cada vez mais atraído por Helena, ele também começava a questionar seus próprios valores, suas prioridades e o que realmente queria da vida. O fascínio por Helena estava se transformando em algo muito mais profundo, algo que ele nunca havia experimentado antes. E, à medida que seus sentimentos cresciam, ele sabia que teria que enfrentar suas próprias falhas, seus preconceitos, e provar que era digno do amor que começava a florescer entre eles. As semanas se passaram como um borrão para Ada. Seu fascínio por Helena, que inicialmente o pegou de surpresa, começou a se intensificar, transformando-se em algo muito mais profundo e incontrolável. Ele se encontrava pensando nela a cada momento do dia, seus pensamentos se voltando para ela mesmo durante as reuniões mais importantes. O controle emocional, que sempre foi seu maior trunfo nos negócios e na vida, estava escapando de suas mãos, deixando-o vulnerável de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. Ada, que sempre se orgulhou de ser um homem racional, capaz de manter as emoções à margem de suas decisões, agora se via dominado por um turbilhão de sentimentos que desafiavam sua lógica. Ele lutava contra o desejo crescente que sentia por Helena, tentando se convencer de que era apenas uma fase, algo que ele poderia superar. No entanto, cada encontro com ela, cada sorriso, cada troca de olhares, só servia para aprofundar o que ele sabia que era mais do que um simples capricho. Certa noite, após um dia exaustivo de reuniões e negociações, Adam decidiu ligar para Helena. Ele a convidou para jantar, sem uma desculpa específica desta vez. Queria apenas estar com ela, conversar e, talvez, entender o que estava acontecendo dentro dele. Quando ela aceitou, ele sentiu um alívio inexplicável, como se aquela simples conversa fosse o ponto alto de seu dia. O restaurante escolhido era intimista e acolhedor, longe do luxo exagerado ao qual Ada estava acostumado. A atmosfera era suave, com luzes baixas e música de fundo tocando suavemente. Ada estava nervoso, algo completamente novo para ele, mas ao ver Helena entrar no restaurante, toda a ansiedade se dissipou. Ela estava linda, como sempre, mas havia algo mais, com uma serenidade em seu olhar que o deixava ao mesmo tempo intrigado e encantado. Sentados à mesa, o diálogo fluía naturalmente. Ada ouvia com atenção, fascinado por sua inteligência e perspicácia. Helena falava sobre sua nova rotina, sobre como estava se adaptando ao novo emprego e como sentia que finalmente estava reconstruindo sua vida. Havia uma confiança nela que ele admirava profundamente, algo que o fazia questionar como alguém tão forte havia suportado tanto sofrimento. Conforme a noite avançava, o clima entre os dois se tornou mais íntimo. Ada não conseguia tirar os olhos de Helena, cada gesto dela, cada palavra, o atraía mais e mais. Quando ela falava, ele a via como alguém muito além de sua aparência ou de seu passado. Ele via uma mulher forte, resiliente, que enfrentou desafios que ele mal podia imaginar, e que ainda assim, mantinha uma gentileza e uma compaixão que ele não conseguia ignorar. Helena, por sua vez, começou a notar a mudança em Ada. O homem que antes parecia frio e calculista agora se mostrava atencioso, quase vulnerável. Ele a olhava de uma forma diferente, com uma intensidade que ela não sabia como interpretar. A cada momento, ela sentia que as barreiras entre eles estavam caindo, mas isso a deixava dividida. Havia uma parte dela que queria acreditar na mudança de Ada, mas outra parte ainda estava cautelosa, ciente de que se deixar levar poderia significar colocar seu coração em risco. Após o jantar, Ada a convidou para um passeio pelo parque próximo. O ar fresco da noite e o silêncio ao redor criaram um ambiente propício para a conversa. Enquanto caminhavam, Ada, que normalmente era reservado, começou a falar mais sobre si mesmo, sobre sua infância, sua educação rígida e a pressão constante para ser bem-sucedido. Ele confessou a Helena que, por muito tempo, acreditou que o poder e o sucesso eram tudo o que importava, e que, de certa forma, ele havia se perdido nesse caminho. Helena ouvia atentamente, sentindo que, pela primeira vez, estava conhecendo o verdadeiro Ada. Ela via um homem que, apesar de todo o sucesso e riqueza, era profundamente solitário e, talvez, um pouco perdido. Havia uma honestidade nas palavras dele que a tocou, fazendo com que ela se sentisse conectada a ele de uma maneira que não esperava.
Quando eles pararam em frente a um lago iluminado pela lua, Ada se virou para Helena e, com uma expressão que misturava desejo e vulnerabilidade, segurou sua mão. O toque dele era suave, quase hesitante, como se estivesse com medo de assustá-la. Helena sentiu seu coração acelerar, mas não se afastou. Em vez disso, olhou nos olhos dele, buscando uma resposta para a pergunta que ele ainda não havia feito. Ada se aproximou lentamente, sem tirar os olhos dela. Ele sabia que estava se entregando a algo que nunca havia permitido a si mesmo sentir. Quando finalmente a beijou, foi com uma delicadeza que surpreendeu a ambos. O beijo foi suave, mas carregado de emoção, uma explosão de sentimentos reprimidos por tanto tempo que agora não podiam mais ser contidos. Helena correspondeu ao beijo, sentindo que todas as dúvidas e medos que ela tinha se dissipavam naquele momento. Havia uma conexão entre eles, algo que ia além do físico, algo que eles não podiam ignorar. Quando o beijo terminou, Ada a segurou firme, como se temesse que ela pudesse desaparecer se ele a soltasse. Eles ficaram ali, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro, o som suave do lago ao fundo. No caminho de volta, nenhum dos dois falou muito, mas o silêncio entre eles não era desconfortável. Havia um entendimento tácito, uma aceitação de que algo havia mudado entre eles naquela noite. Ada, que sempre se orgulhou de ser o mestre do seu destino, agora se via entregue a um sentimento que nunca havia planejado, mas que, de alguma forma, parecia ser exatamente o que ele precisava. Nos dias que se seguiram, Ada se viu ainda mais incapaz de resistir à atração que sentia por Helena. Ele começou a inventar desculpas para vê-la com mais frequência, convidando-a para eventos, passeios e até mesmo jantares em sua própria casa. Cada encontro só reforçava o que ele já sabia: estava completamente apaixonado por ela. Helena, por outro lado, sentia que estava sendo levada por uma corrente que ela não podia controlar. Apesar de suas reservas iniciais, ela não conseguia negar a força da conexão entre eles. Havia uma parte dela que ainda hesitava, que temia o que poderia acontecer se ela se entregasse completamente a esse sentimento. Mas, ao mesmo tempo, havia uma esperança crescente de que, talvez, essa fosse a chance de recomeçar, de encontrar algo verdadeiro em meio a tanto caos. O que ambos sabiam, mas ainda não haviam verbalizado, era que estavam jogando com o destino. O que começou como uma relação de conveniência, uma simples troca de interesses, agora se transformava em uma paixão irresistível que tinha o poder de mudar suas vidas para sempre. E, enquanto Ada e Helena navegavam por essa nova fase de seu relacionamento, ambos sabiam que não havia mais como voltar atrás. Helena acordou naquela manhã com o coração leve, embora a realidade ao seu redor estivesse longe de ser simples. Seus sentimentos por Ada haviam crescido de forma inesperada, e a barreira invisível que antes os separava estava começando a se desintegrar. Era como se uma nova fase estivesse se abrindo, e ela, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se confiante para explorar o que vinha pela frente. Ao pensar nele, ela percebeu que, por mais contraditório que fosse, Ada a fazia sentir-se segura. Mesmo com todas as suas falhas e o passado difícil, ele tinha algo que atraía, uma força que não vinha apenas do poder ou da riqueza, mas de uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Ada era um enigma, e Helena estava disposta a desvendá-lo, mesmo que isso significasse confrontar seus próprios medos e inseguranças. No entanto, a realidade social que os rodeava não era tão simples quanto os sentimentos que começavam a florescer entre eles. Helena sabia que a sociedade em que viviam era cheia de preconceitos e barreiras invisíveis. Ela não era ingênua quanto às dificuldades que um relacionamento entre uma mulher negra e um empresário branco como Ada enfrentaria. Mas havia algo de irresistível na ideia de desafiá-los juntos, de enfrentar essas convenções com a mesma coragem que ela sempre usou para lutar por sua sobrevivência. Mais tarde naquele dia, Ada a convidou para um almoço em um restaurante que ele sabia ser discreto. Sabia que os olhos da sociedade estavam sobre eles, e, embora estivesse se acostumando com a ideia de estar com Helena em público, ainda havia uma necessidade de protegê-la das críticas que certamente viriam. Ao chegar, encontrou-a já sentada, olhando pela janela, com uma expressão serena que o fez sorrir. Helena tinha uma calma que o encantava, algo que contrastava com sua própria natureza inquieta. "Você está linda", disse ele, sentando-se ao seu lado. Helena sorriu, agradecendo o elogio com um leve aceno de cabeça. O garçom se aproximou, e eles pediram suas refeições. A conversa fluiu naturalmente, com eles discutindo desde os acontecimentos recentes no trabalho de Helena até as memórias de infância de Ada, que ele raramente compartilhava com alguém.
Eu nunca pensei que me veria aqui, sentada com você, falando sobre coisas tão pessoais, confessou Ada, pegando a mão dela sobre a mesa. Eu sempre fui muito reservado, mas com você é diferente. Parece que posso ser eu mesmo, sem medo de julgamento. Helena apertou a mão dele suavemente, sentindo a sinceridade em suas palavras. Eu também não imaginei que estaria aqui, ela respondeu, olhando para ele com um misto de carinho e cautela. Mas estou feliz que estamos aqui. Mesmo com todas as diferenças, eu sinto que podemos superar isso juntos. Ada assentiu, sentindo uma onda de afeto por ela. Porém, o peso das convenções sociais ainda pairava sobre eles como uma sombra. Ele sabia que não seria fácil. As pessoas ao seu redor, principalmente na esfera empresarial, eram conservadoras e tradicionalistas. Um relacionamento com Helena, uma mulher que vinha de um passado difícil e enfrentava o preconceito todos os dias, era algo que ele precisaria defender com todas as forças. Eu quero estar com você, Helena, ele disse, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. Não importa o que digam ou pensem. Mas sei que não será fácil. Eu tenho meus próprios demônios para enfrentar, e quero que saiba que estou disposto a lutar por nós. Helena o olhou nos olhos, sentindo uma mistura de emoções. A ideia de que alguém como Ada estaria disposto a enfrentar a sociedade por ela era quase surreal. Mas havia sinceridade em sua voz, e isso a fez acreditar que talvez, apenas talvez, eles pudessem realmente fazer isso funcionar. Eu também quero tentar, ela respondeu, sua voz firme, mas carregada de emoção. Eu sei que não será fácil, mas também sei que vale a pena. Você tem me mostrado um lado de você que poucos conhecem, e isso me faz acreditar que podemos ser felizes, mesmo com todas as dificuldades. O resto do almoço foi tranquilo, com eles se perdendo em conversas sobre o futuro e os desafios que enfrentariam. No entanto, o que começou como uma simples refeição acabou sendo o catalisador para algo maior. Ada sentiu que, naquele momento, estava dando um passo decisivo, não apenas em sua relação com Helena, mas também na maneira como via o mundo. Após o almoço, decidiram caminhar pelo parque próximo. A tarde estava agradável, e a brisa fresca trazia uma sensação de paz. Enquanto andavam lado a lado, Adam percebeu os olhares que algumas pessoas lançavam em sua direção. Era impossível ignorar o fato de que, para muitos, a presença deles juntos era um choque. Porém, ele não se importava mais com as opiniões alheias. A única coisa que importava era a mulher ao seu lado. Eu não ligo para o que as pessoas pensam, ele disse de repente, parando e se virando para ela. A única coisa que me importa é o que nós pensamos. Se nós acreditamos que podemos fazer isso dar certo, então nada mais importa. Helena sorriu, sentindo-se fortalecida pelas palavras dele. Eu também não me importo, ela respondeu, segurando a mão dele. Contanto que estejamos juntos nisso, nada pode nos impedir. Eles continuaram a caminhar, com a determinação de enfrentar o mundo juntos. Sabiam que os desafios não terminariam ali, mas estavam prontos para encará-los de frente. Adam começou a perceber que, ao lado de Helena, ele estava mudando de uma forma que jamais imaginou. Ele, que sempre foi conhecido como um empresário implacável, estava se tornando alguém que não apenas sentia, mas também se permitia ser vulnerável e humano. Helena, por sua vez, também sentia a transformação dentro de si. Estava se permitindo confiar em alguém novamente, algo que não fazia desde que sua vida tomou um rumo sombrio. Ada não era perfeito, mas ele estava disposto a crescer, a mudar, e a enfrentar os preconceitos que os separavam. Isso, para ela, significava mais do que qualquer coisa. Enquanto o sol se punha, eles sabiam que, independentemente dos desafios que viriam, estavam prontos para enfrentá-los juntos. Ada e Helena estavam superando não apenas os preconceitos do mundo ao redor, mas também as barreiras dentro de si mesmos. E, ao fazer isso, estavam descobrindo que o amor verdadeiro tem o poder de transformar até mesmo as almas mais endurecidas, revelando uma nova esperança e um novo começo. Gostou da história? Então, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais contos como esse.